Por que você não viu Jesus voltar? A resposta é simples, porque ele já voltou. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 6 diz: Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal agora mesmo, já deixa o seu like e, claro, compartilhe aí nas redes sociais que os abençoados pertencem. Tá legal? Estamos entendidos? Vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre a vinda de Jesus, né? Por que muita gente não viu, né, a vinda de Jesus? Principalmente para você que fica dizendo que Jesus um dia vai voltar, né? Para buscar a sua igreja, que virá nas nuvens com poder e grande glória. E que você espera ver isso acontecer. Você espera ver com seus olhos. Então eu sinto muito lhe informar, mas pode ficar esperando sentado, tá legal? Que você nunca verá ele voltar. Aliás, ninguém o verá, não é verdade? Primeiro é porque ele já veio. E segundo, ele mesmo disse que ninguém, se referindo às pessoas deste mundo, jamais o veria. E o Jesus da Bíblia disse que a sua vinda não seria em um futuro, nem muito distante daqueles dias de sua vida como homem, e muito menos que seria em um futuro incerto e muito menos indeterminado, como prega o sistema religioso, o cristianismo tradicional. Então hoje você vai ver por que você nunca vai ver Jesus voltar. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. A primeira ação que eu quero fazer com você nessa mensagem, né? Quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia foi escrita em uma língua que não é nossa, dentro de uma cultura que também não é a nossa. Às vezes tem palavras em português que não quer dizer a mesma coisa do que em grego, porque em grego foi escrito o Novo Testamento e em hebraico foi escrito o Antigo Testamento. Então você pode de repente ver uma palavra em português lá no Antigo Testamento que quer dizer uma coisa em português hoje, mas naqueles dias o significado era diferente. Então eu posso lhe afirmar que o grego e o hebraico, mais ainda, né, que é uma língua muito mais antiga, é muito mais rica do que o português. É por isso que na maioria das vezes só ler o texto não nos traz o verdadeiro entendimento do que o texto quer dizer realmente. Daí advém o nosso maior combate. Porque nós estamos vendo isso acontecer nos dias atuais. Estamos vendo gente dizendo que está escrito, e até está escrito, você vai lá ver, está escrito realmente, mas o que está escrito não quer dizer aquilo que está escrito. Você entendeu, abençoado? Deixa então eu lhe explicar melhor, olha só. Pelo fato da Bíblia ter sido escrita em outro tempo, em um outro idioma, às vezes o texto que estamos lendo diz uma coisa, mas o seu real entendimento é outro. Por isso que nem tudo que reluz é ouro. Vamos à prática? Vamos lá, vamos pegar um texto
um texto agora nesse momento, eu vou tentar te passar como pensamos Bíblia, tá legal? O contexto aqui desse texto que eu vou ler, que é lá em João, mostra algumas pessoas, mais precisamente alguns gregos, né, querendo ver Jesus. E os discípulos se puseram como interlocutores. Então eles disseram, vai e diz lá a Jesus que nós queremos vê-lo. E os discípulos vão lá então falar com Jesus. Esse trecho da palavra se encontra em João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 20 ao 24. Vamos ler aí, abençoado. Vamos lá. Diz ali, olha. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia. E lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Então aí está o texto, queridos. E esse texto fala da vinda de Jesus. Jesus está chegando o momento dele ser crucificado. Se você ler ele sem um entendimento adequado, você não vai entender. Jesus está dizendo aí nessa passagem que aqueles que o seguiam estariam com ele, porque era chegada a sua hora. Agora preste atenção nisto aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ver Jesus é mais importante do que estar com ele? Eu quero que você pare e reflita nesse momento. Será que para você aí, ver Jesus é mais importante do que estar com ele? Claro que não. Eu creio que estar com Jesus é muito mais precioso do que ver ele. Porque não precisamos ver para crer. Olha, e só alcança esse tipo de entendimento a quem Deus deu o dom da fé. Porque nós não duvidamos, nós cremos. É isso que Jesus estava falando nessa passagem. Porque naquele momento os gregos queriam ver Jesus, sendo que não foi possível. Agora eu te faço mais uma pergunta para mexer com você, que talvez não acredite na vinda consumada de Jesus. Porque nós aqui pregamos a vinda consumada de Jesus no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano invadiu Jerusalém e pôs abaixo o templo lá de adoração a Deus. Os que hoje estão em Cristo, é preciso vê-lo para dizer que estão em Cristo? Para você, faça essa reflexão. É preciso ver Jesus para dizer que você está em Cristo? Bom, eu acredito que quem está em Cristo não precisa vê-lo. E aí entrou o quê? Os ensinos errados do cristianismo tradicional. Hoje, essas igrejas que ensinam isto estão no espírito errado, estão no espírito do erro e do engano. Sabe por quê? Porque lá, no sistema religioso, não é por fé, é por obras. Por isso que querem ver Jesus vir nas nuvens. E a Bíblia não fala desta maneira. Abençoados, quando se trata de vir nas nuvens, isso é uma linguagem simbólica dos judeus, que usou isso várias vezes no Antigo Testamento. Você sabia disso? Vamos a mais um texto? Vamos lá, vamos agora em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, e vamos ler. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Olha só, a fé ela é muito mais preciosa. E aí Pedro usa essa narrativa, olha, que o simples ouro, né? Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, porque quando Pedro escreveu isso, ele escreveu a um grupo de pessoas que não tinham visto Jesus, ele diz ali, mesmo que vocês não tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Vamos continuar lendo agora no versículo 13, que é o final aí para dar o entendimento. E diz ali, olha, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios
e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, veja como esse texto, ou esses textos, né, nos colocam em uma consciência com qualidade. Porque eles nos falam que não precisamos ver Cristo para o amá-lo, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente cremos nele e ponto final. E isso é alcançar o alvo da nossa fé. A nossa salvação não está no que se vê e não no que não se vê. Porque se formos viver pelo que se vê, vamos viver por obras. Porque hoje a igreja que está na terra, a igreja tradicional, o cristianismo tradicional, o sistema religioso, subverteu o ensino de Jesus. E em graça é por fé. É o nosso espírito primeiro que comanda e depois a carne. Nós alimentamos o nosso espírito em quê? Em jejuns, em abstinências? Não. Nós alimentamos de conhecimento, de entendimento, de revelação. Vocês estão entendendo? E olha, não precisamos provar nada para ninguém. E não precisamos ver. Não precisamos sentir. Nós sabemos que está conosco e ponto final. É por isso que os textos que falam sobre a vinda de Jesus, ao invés de nos deixar afoitos, têm que nos deixar calmos. É assim que nós nos sentimos hoje em graça, sim ou não? E no verso 13, Pedro acrescenta, que isso é necessário para vocês, porque fazendo isto, vocês estão preparando o nosso entendimento. Olha o que Pedro está dizendo. Para quê? Para andar por aí fazendo previsões mirabolosas sobre a vinda de Jesus, fora do contexto? Para andarmos por aí contando os dias, noites? Para andarmos por aí caçando no futuro um acontecimento atual? Claro que não. Pedro disse, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Então o ministério, o reino de Cristo não se vê, ele se faz presente na terra. Vocês estão entendendo, abençoado? Quem quer ver o reino de Cristo está entrando em contradição bíblica. Pegou o corte aí, abençoado? Então a justiça é para os que creem, não é para os que querem ver. A promessa já chegou até nós, a salvação já chegou até nós e hoje desfrutamos dessa promessa cumprida que ele veio. E um detalhe muito precioso, não vimos nada, mas cremos. Enquanto que o ensino errado do sistema religioso te tornou um tremendo Tomé do século XXI. E por outro lado, esse espírito que tomou conta dos irmãos do sistema religioso que querem ver, como podem querer ver? E salvação não se vê, se sente. Isso é um sentimento, abençoado, espiritual. Isso é para quem tem convicção. Quem quer ver não tem convicção. E isso prova que não estão salvos quem quer ver. Porque a salvação se consumou na vinda do Senhor. É por isso que quando pregamos a escatologia consumada, a vinda de Jesus consumada lá no ano 70, você vem e questiona, mas André, se Jesus veio, eu não vi, não tem nenhum livro histórico falando de alguém que tenha visto Jesus, porque querem ver. Porque isso que se levanta em você, meu irmão, são os ensinos errados. Pegaram a Bíblia, torceram ela e quiseram entender as profecias da vinda de Jesus olhando para o futuro. Olha só. Nós não podemos entender a vinda de Jesus olhando para o futuro, porque a Bíblia não está sendo escrita nesses dias, meu querido. A Bíblia já foi escrita, ela está na terra assim, desse jeito, há 2000 anos. A Bíblia está escrita. Então eu não posso pegar a Bíblia e olhar para frente. Eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que voltar no passado para entender o que a Bíblia aponta para o futuro dela. Já está na hora de começar a falar a verdade para o povo. Jesus já voltou. E não precisamos ver. Cremos. E cremos por quê? Porque o André falou? Não. Cremos no que está escrito. Eu vou mostrar um outro versículo para vocês que contradiz, a vinda de Jesus em um corpo físico, no mundo visível. Lá em João, ele fala algo impressionante. João
capítulo 14, versículo 19, que diz o texto: Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Olha o que Jesus está falando. Se você não colocar fé nisso aí, abençoado, nesse versículo aí, você não vai alcançar. Porque você vai esperar Jesus vir. Olha o que Jesus está falando. O mundo não me verá mais. E Jesus está se referindo aí ao mundo cosmo, tá? Essa palavra em grego aí quer dizer cosmo. Ou seja, o mundo globalmente falando, independentemente de tempo. Ele diz ali, ó, vocês não me verão mais. O mundo. Então, aquele povo de lá e aquele povo de hoje não verá mais Jesus. E essa passagem serve para os dias de hoje. Porque essa palavra, no caso aí, é cosmos. Essa palavra é para um futuro sem fim. Essa palavra é a mesma usada em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, só que lá está se tratando do hebraico. Quando ele fala que pessoas vêm, pessoas vão, né? Geração vem, geração vão, e o mundo permanecerá para sempre. Promessas cumpridas desde o dia em que ela foi proferida, e não irá mudar. E Jesus também aí nesse texto usa a palavra mundo. Agora, se ali estivesse escrita a palavra aion, que se refere ao mundo daqueles dias, daquele momento, e naquele momento era o mundo romano, ali, aí sim, poderíamos dizer que aquele mundo não viria Jesus, mas o mundo de hoje sim. E é justamente aqui que o sistema religioso diz, né? Eles falam assim, isso aí é porque Jesus disse aos seus discípulos que eles não o viriam mais, porque era para aqueles dias. Mas olha, André, a promessa ainda está de pé, Jesus ainda vai voltar, porque Jesus falou isso aí. Porque eles não sabem interpretação, abençoado. Essa palavra do texto aí não é aion. É por essas e outras que dizemos que nem tudo que está escrito na Bíblia está daquela maneira como está escrito. Parece loucura, né? Mas não é. Quem entende Bíblia sabe disso. Por quê? Porque ela foi escrita em outra língua, simplesmente por causa disso. E essa passagem, queridos, é uma espinha na garganta daqueles que querem ver Jesus vindo de forma corpórea. Jesus disse que o mundo não viria mais. Não podemos chamar Jesus de mentiroso e dizer, ele vai vir sim em um corpo para todo olho ver. Nós não podemos fazer isso. É melhor aceitarmos que o sistema religioso deu uma escorregada do que chamar Jesus de mentiroso nessa questão da vinda dele, né? Meus queridos, eu sei que pode parecer uma justiça humana querer ver Jesus vindo nas nuvens. Né? Aquele Jesus ao qual o mundo o crucificou e o matou, aquele que o mundo desprezou. Só que dentro da Bíblia não encontramos isto. Não podemos entender as questões bíblicas em algo visível. Não podemos crer em Deus fora da Bíblia, porque só provamos Deus através da sua palavra, queridos. Como você vai provar a existência de Deus com a Bíblia fechada? Não tem como se provar Deus de Bíblia fechada. Se prova Deus pela Bíblia e através da fé, e não através de obras. Hello! Mais um corte aí para vocês. Se você pudesse hoje tocar em Jesus de forma literal e corpórea, não faria de ti um cristão melhor. Não faria. O que te faz um cristão melhor é crer sem ver. Quer que eu repita? Você não seria um cristão melhor por tocar em Jesus, por ver Jesus. Você é um cristão melhor porque você crê sem ver. Agora, isso que pregamos não é nada da cabeça de ninguém. Está tudo escrito na palavra. E isso que pregamos não é uma fé cega, não. Porque o próprio Senhor se encontra na sua palavra. O próprio Cristo se curva à sua palavra. A palavra de Deus é maior do que Ele mesmo. É assim que Deus quis se fazer conhecido perante os homens. Mas antes de terminar, eu gostaria de estar lendo, e se encontra lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde você vai encontrar isso neste mundo? Vendo? Indo para o mato, ficando sozinho?
Está aqui, ó, na nossa mente. Em Cristo. Através da fé. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.